Quando um equipamento de engenharia de precisão chega no seu destino, muita gente respira aliviada, né? Acha que o trabalho mais pesado já passou. Mas a verdade é que um dos momentos mais críticos está só começando. Hoje, a gente vai analisar o processo de descarregamento dos equipamentos da DIN Engenharia, que é muito mais do que só mover uma caixa. É sobre proteger o coração de um projeto de engenharia feito sob medida. E olha só, é exatamente disso que a gente está falando. Isso aqui não é uma máquina de prateleira produzida em massa. São equipamentos customizados com componentes super sensíveis, proteções específicas e uma embalagem toda reforçada para o transporte. Cada peça é vital para o projeto onde ela vai ser instalada. Isso leva a gente a uma pergunta bem importante. Com toda essa proteção, qual que é o maior risco que um equipamento desses enfrenta? A resposta pode até surpreender. Muitas vezes, o perigo não está na estrada, mas sim nos últimos metros, bem na hora do descarregamento no destino final. E as consequências de fazer isso do jeito errado são bem pesadas. O ponto é o seguinte: não seguir as instruções pode causar danos caríssimos no equipamento, pode anular completamente a garantia e, pior, pode gerar atrasos gigantescos que afetam o cronograma inteiro da obra. Então, por onde começar? Qual é a primeira e mais importante checagem a ser feita? Pois é, existe uma regra de ouro que precisa ser seguida antes mesmo de qualquer outra coisa. É um sinal de alerta bem visual, uma única olhada que pode literalmente evitar um desastre. O que será? Tá aí a resposta. A regra é absoluta. Os pallets da DIN Engenharia não podem, de jeito nenhum, ser empilhados. E por quê? Simples. A estrutura do equipamento foi projetada para o transporte individual. Ela não aguenta o peso de outra carga em cima. Empilhar pode causar danos estruturais que às vezes nem são visíveis, mas são gravíssimos. Esse ponto é tão sério, mas tão sério, que o guia oficial da DIN Engenharia tem uma seção de alerta crítico só para isso. A imagem não deixa dúvida, né? Viu o pallet empilhado? É sinal de perigo iminente e precisa de uma ação imediata. Então, o que fazer se o pior acontecer e os pallets chegarem assim, empilhados? O procedimento é bem direto ao ponto. Primeiro, pare tudo, imediatamente. Segundo, não aceite a entrega. E terceiro, e o mais importante de todos, entre em contato com a DIN Engenharia. Eles precisam avaliar os possíveis danos antes de mais nada. Com a regra número 1 bem clara, vamos agora dar uma olhada em outros erros comuns e nas ações que são expressamente proibidas na hora de descarregar. O guia é muito claro sobre o que não se deve fazer. E ignorar essa lista aqui é praticamente pedir para ter problema e perder a garantia. Então é vital que toda a equipe conheça essas proibições. Vamos detalhar isso aqui. É proibido usar cintas ou cabos para levantar o pallet. Por quê? Porque isso concentra a força toda num ponto só, causando torção e podendo quebrar peças sensíveis. Usar guindastes sem um berço de apoio adequado? Nem pensar. Isso aplica pressão em pontos que não são estruturais e pode causar um dano irreversível. E claro, arrastar o pallet no chão ou usar ferramentas improvisadas é a receita para o desastre. Por fim, ignorar a etiqueta de frágil é ignorar um aviso claro de que ali tem um equipamento que precisa de um cuidado redobrado. E só para deixar claro, essas regras não são teoria, não saíram do nada, elas existem por causa de experiências reais e que custaram bem caro. A própria documentação da DIN Engenharia conta um caso específico. Um cliente resolveu usar uma cinta para levantar o pallet, que é exatamente uma daquelas ações proibidas que a gente acabou de ver. E qual foi o resultado? A força concentrada da cinta quebrou o tubo de proteção do acionamento do equipamento. Um dano direto, caro e que era totalmente evitável. Nada disso teria acontecido se o método certo tivesse sido usado desde o começo. Ok, já vimos o que não fazer e por quê. Então, vamos focar na solução. Como é o procedimento correto e seguro para descarregar esses equipamentos? A solução, como o guia mostra, é bem direta e eficaz. Esquece o improviso. O único método aprovado, o herói da operação, é a empilhadeira. Mas claro, ela precisa ser usada do jeito certo. Mas não é só ter uma empilhadeira. Precisa ser a ferramenta certa para o trabalho. O que isso significa? Significa uma empilhadeira com capacidade para aguentar o peso, com os garfos no comprimento correto, operando numa superfície plana, estável e, o mais importante de tudo, com uma equipe treinada e qualificada para fazer o serviço. O processo em si é uma sequência bem lógica de 5 passos. Primeiro, alinhar a empilhadeira. Segundo, inserir os garfos por completo debaixo do pallet, sempre nivelados. Terceiro, levantar com suavidade, sem dar tranco. Quarto, tirar o pallet do caminhão, mantendo ele estável e reto. E quinto,
colocar o equipamento no chão, com gentileza, sem pressa, sem impacto, sem surpresa. E isso nos leva para a parte final, que é crucial, de quem é a responsabilidade por tudo isso e o que fazer se bater qualquer dúvida na hora. Bom, aqui a regra é bem clara. Qualquer dano causado por um descarregamento feito do jeito errado anula a garantia. A responsabilidade por garantir que o procedimento seja executado de forma correta e segura é inteiramente do cliente. Essa tabela aqui resume tudo de um jeito bem simples. A de engenharia é responsável por entregar o equipamento intacto, e a transportadora comprova isso. A partir daí, a responsabilidade pela descarga correta passa a ser totalmente do cliente ou da equipe que lhe designou para isso. Mas e se na hora H, ali na frente do caminhão, surgiu uma dúvida, uma incerteza? O que se faz numa situação dessas? A mensagem final é: se tiver dúvida, pare e pergunte. O passo mais importante é ter certeza de que o trabalho vai ser feito do jeito certo. A DIM Engenharia disponibiliza um canal de suporte direto exatamente para essas horas. Um contato rápido pode evitar um dano, preservar a garantia e garantir que o coração do projeto comece a funcionar em perfeitas condições. A pergunta que fica é: vale a pena correr o risco de não seguir o procedimento?